Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi, estou aqui para mais uma aula, então peguem aí seu lápis, sua borracha, peguem aí a sua apostila da unidade 6 e vamos para o nosso estudo. Unidade 6 de Ciências tem como título Rotação da Terra. Alguém sabe o que é isso? Rotação? Aqui na página 152, nós temos a imagem ali da Terra, né? E como vocês podem observar, na página 152, essa parte da Terra que nós estamos conseguindo observar, ela está iluminada. Aqui na página 153, ela está escura, a outra metade, né? A outra face está escuro. Observaram isso? Observaram também que aqui na página 153, a parte escura tem alguns pontos luminosos? Então, o que será que é isso? Por que de um lado está claro e do outro lado está escuro? Então, vamos ler aqui o que eu sei para a gente discutir um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre essas indagações. Então, a primeira pergunta diz assim: a imagem mostra uma parte da Terra iluminada e outra não. Indique em qual delas é dia e em qual delas é noite. Ah, que pergunta fácil, né? Em qual desses lados é dia? Aqui onde está na página 153 ou este lado aqui que mostra na página 152? É claro que é este lado da Terra que está na página 152, que é claro, então significa que aqui está dia. E aqui na página 153, onde está escuro, está então noite, não é verdade? A próxima pergunta diz assim: na parte escura, há pontos luminosos na superfície. O que eles representam? Aí alguém pode estar se perguntando: nossa, prof, que pontos luminosos são esses? Quando você está fazendo uma viagem à noite e você está chegando próximo à cidade, o que você vê? As luzes da cidade, não é verdade? Então, esses pontos luminosos aí que a gente consegue ver são os grandes centros, as grandes cidades dos continentes. Então, são as luzes das ruas, das casas, as luzes das grandes, aí das residências das grandes cidades. Quando junta uma quantidade grande de luz, então a gente enxerga dessa forma, certo? Olha que interessante, né? Fica tão bonito. E a terceira pergunta: nas áreas iluminadas e as áreas escuras variam com o passar das horas? E aí, as áreas iluminadas e as áreas escuras da Terra, elas variam com o passar das horas, sim ou não? Isso mesmo, a resposta é sim, né? Com o passar das horas, tanto é que nós temos o dia e a noite, ocorre uma variação aí de iluminação no nosso planeta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certinho? Então, vamos lá para a página 154. Eu estarei lendo aqui na minha apostila e vocês acompanhem. Carla está conversando com a prima que mora no Japão por meio de um programa de computador. Enquanto aqui no Brasil o dia está claro, lá no Japão é noite e o sol já se pôs. Então, olha só, aqui nós conseguimos ver a imagem, né, da Carla conversando com a sua prima que mora no Japão. E aqui no Brasil está dia e lá no Japão está noite. E aqui tem algumas perguntas. Na verdade, vocês não vão precisar escrever nada. É só para a gente fazer essa reflexão, esse raciocínio aí. Por que no Brasil é dia e no Japão é noite? Né? Vocês já viram a localização do Brasil no mapa e a localização do Japão no mapa mundi? Já viram, já visualizaram os dois no mapa? O Brasil, ele está de um lado do planeta Terra e o Japão está do outro lado do planeta Terra. O Brasil, ele está do lado oeste, o Japão está do lado leste, né? E o Japão, ele é conhecido como o país do sol nascente. Por quê? Porque o sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Então, quando lá no Japão é dia, aqui no Brasil é noite. Quando aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia. E por que isso acontece? É sobre isso que nós vamos falar nessa unidade, porque a Terra, ela está em constante movimento. A Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo,
ela fica girando em torno do seu próprio eixo e ela também gira em torno do Sol. Quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, recebe o nome de rotação, e quando a Terra gira em torno do Sol, recebe o nome de translação. É por isso que nós temos o dia e a noite, e é por isso também que nós temos as 4 estações do ano, certo? Então vamos continuar aí o nosso estudo para que vocês possam entender tudo certinho. Página 155. Os movimentos aparentes do Sol, das outras estrelas e da Lua. Durante o dia, quando observamos o Sol, temos a impressão de que ele se move de leste, onde surge no horizonte, para oeste, onde se põe. Foi o que eu acabei de falar do Japão e o Brasil. Aqui nós temos então uma representação para vocês conseguirem analisar o movimento, né, do Sol, de leste a oeste, do amanhecer até o anoitecer. Já durante a noite, quando a lua aparece, é possível notar que ela também se move de leste para o oeste. O mesmo é válido para as estrelas. Aparentemente, todo o céu noturno se move durante a noite. Na antiguidade, acreditava-se que os astros, como as estrelas, estavam fixos em uma esfera celeste que seria feita de um material transparente, como vidro, e teria a Terra como centro. Olha só o que eles acreditavam, né? Que os astros, as estrelas, estavam numa esfera e eles se movimentavam e a Terra ficava no meio parado. Os gregos acreditavam que a esfera celeste girava ao redor da Terra, o que explicava o movimento dos astros no céu noturno e o movimento do Sol. Hoje nós sabemos que não é este o entendimento, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Página 156. Com a elaboração do modelo heliocêntrico e com o acúmulo do conhecimento astronômico ao longo do tempo, verificou-se que a esfera celeste é apenas imaginária e ajuda a localizar os astros no céu com as constelações. Então aqui você pode ver essa esfera celeste, né, que ela é imaginária, mas aqui fizeram uma representação para vocês poderem observar ali o hemisfério celeste norte, o hemisfério celeste sul, a rotação aparente da Terra, né, que é esse giro que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, as constelações, né, que nós vimos na aula passada. Então, aqui vocês conseguem observar neste esquema. E abaixo do esquema está escrito assim: para um observador na superfície da Terra, o Sol, a Lua e as estrelas aparentemente se movem com o passar das horas. Porém, hoje se sabe que é a Terra que se move, girando em torno de si mesma em um movimento chamado rotação. Nós quase não percebemos o movimento, pois giramos com a Terra. E além do movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é chamado de rotação, como eu falei para vocês, a Terra também está girando em torno do Sol, que é chamado de translação. A rotação, que é o giro que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, leva 24 horas. É por isso que dá o dia, né? 24 horas. E também por isso que nós temos o dia e a noite, que assim é o tempo que o Sol ilumina a Terra. A Terra gira em torno do Sol, né? Este movimento de translação leva aproximadamente 365 dias e algumas horas. É por isso que nós temos os anos, né? E é por isso que nós temos de 4 em 4 anos o ano bissexto, que o mês de fevereiro tem um dia a mais, porque ela não leva exatamente 365 dias, é 365 dias e algumas horas. Então, acumulando essas horas em 4 anos, dá um dia a mais no calendário, certo? Então, só para vocês saberem o porquê que nós temos o dia e a noite, e também o porquê que nós temos as 4 estações do ano, porque conforme a Terra, ó, vamos supor que aqui está o Sol, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, ela vai passando por localizações diferentes, então vai trazendo as estações do ano, que além dela estar girando em torno do Sol, ela também está girando em torno do seu próprio eixo, certo? Então, o Sol, ele vai bater em locais diferentes, ele vai iluminar locais diferentes no decorrer do ano. Página 157, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de rotação da Terra, que é esse giro em torno do seu próprio eixo.
Se pudéssemos observar a Terra do espaço, veríamos que ela gira em torno de um eixo imaginário. O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que corta o globo terrestre do Polo Norte ao Polo Sul. Ele está inclinado em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. Então, aqui vocês possuem aí a representação na página 157, né? Esse risquinho em cima da Terra e este risquinho embaixo da Terra está representando, então, o eixo da Terra. A Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor de si mesma. E lembre-se, leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Conforme a Terra gira ao redor de seu eixo, diferentes regiões são iluminadas pelo Sol, o que explica a variação das posições do Sol no céu durante o dia e a sucessão dos dias e das noites, né? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Esse movimento de rotação do nosso planeta também é responsável pela variação das posições da Lua e das estrelas que observamos no céu noturno. A sucessão dos dias e das noites é um importante mecanismo de manutenção da temperatura das regiões da Terra. Devido a esse movimento que a Terra realiza, faz com que a Terra tenha a temperatura ideal para que haja vida, né? Porque se o Sol ficasse 24 horas na Terra, ficaria muito quente. Então, durante o dia a temperatura ela esquenta e durante a noite a Terra ela tem então o seu período de resfriamento. Página 158. A duração dos dias e das noites em diferentes regiões da Terra. Como vocês podem observar aí no esquema, a Terra ela está levemente inclinada, certo? E os raios solares, eles incidem na Terra e eles incidem de forma diferente na Terra, né? Como vocês podem ver ali, como a Terra está inclinada, aqui no meio da Terra, os raios solares eles estão mais curtinhos, então eles estão mais fortes. Quanto mais distante for, quanto mais inclinado estiver os raios solares, mais fraco ele vai chegar ali na Terra, né? Então nós podemos ver que o centro da Terra sempre vai ser a região mais quente. E conforme vai indo para os polos, para o Polo Norte, para o Polo Sul, a Terra vai ficando mais fria, porque os raios solares vão incidindo de forma perpendicular, deixando mais fresco. E aqui na página 158 está nos explicando que quanto mais próximo da linha do Equador a gente morar, mais igualdade terão aí no horário entre o dia e a noite, de 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. E quanto mais longe nós morarmos da linha do Equador, do centro da Terra, mais diferenciação nós teremos entre o dia e a noite. E aí terão lugares que também vai depender das estações do ano, certo? Aqui traz o exemplo. O exemplo que o livro de vocês está trazendo é sobre Macapá, que está bem próximo à linha do Equador. Vocês podem ver aí no esquema que é o pontinho vermelho, certo? E Macapá, no verão, possui 6 horas e 25 minutos, o sol nasce às 6 horas e 25 minutos e se põe às 18 horas e 30 minutos, ou seja, há 12 horas e 5 minutos de claridade, né? E 11 horas e 55 minutos de escuridão. Então, é praticamente igual o período de claridade e o período de escuridão. Agora, se você olhar aí no esquema de novo, você vai ver que tem um pontinho amarelo lá embaixo. Este pontinho amarelo é o Ushuaia, que está localizado na Argentina. E ali o sol ele bate de forma diferente. Então vai ficar, né, a luz do sol, o sol ele aparece às 5 horas e fica até às 22 horas, ou seja, fica 17 horas o céu fica visto. O sol fica visto no céu, ou seja, claridade de 17 horas e apenas 7 horas de escuridão. Então, não é o tempo de claridade e escuridão dos países, dos estados, não é igual. Vai depender em que região está. E lembrando, quanto mais próximo da linha do Equador, mais igualdade entre a quantidade de escuridão e claridade. Quanto mais distante, também vai ter aí a maior variação,
certo? E aqui na página 159 continua falando então a mesma coisa, citando o exemplo, só que agora não é no verão, agora é no inverno, para vocês poderem ver aí como que existe essa variação. Na página 160, nós vamos ver aqui a curiosidade. Você sabia? Então, vamos ler aí o Você Sabia. Durante o verão, em alguns locais próximos aos polos norte e sul do planeta, ocorre um fenômeno chamado Sol da Meia-Noite. Sabe por quê? Por alguns dias, o sol nunca se põe e está visível 24 horas. Olha só que interessante, né? Ter a luz do sol 24 horas. Então, hoje nós vamos até aqui apenas, tá bom? E com a explicação de hoje, eu quero que vocês estejam respondendo as questões 1 e 2 da página 164 e respondendo também as questões 3 e 4 da página 165, certo? Então é isso aí, galera. Caprichem na letra, façam a leitura, se dediquem e respondam aí então a página 164 e 165 da apostila de vocês. Um grande beijo e até mais!